O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. A informação é da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, do Conselho Nacional de Saúde Alimentar e Nutricional e também da Fundação Oswaldo Cruz, entidades que estão preocupadas com a qualidade alimentar, a saúde humana e com a contaminação do meio ambiente. No ano passado, o Ministério Público Federal incentivou a criação da Comissão de Combate aos Impactos de Agrotóxicos, que trabalha para diminuir o uso indiscriminado dessas substâncias capazes de contaminar o solo, a água e os alimentos que nós consumimos. Este é o tema do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem está comigo é o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Oi, Lucas. Boa tarde, Liz, e boa tarde a você de casa curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve participar aqui conosco através do nosso e-mail, vivavozunivale@hotmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale e o Twitter, o @vivavozunivale. Para falar sobre esse tema tão importante, nós convidamos a professora Patrícia Scherer, do curso de Engenharia Ambiental aqui da Univale. Obrigada pela presença, professora. Obrigada. Professora, quais são os principais impactos desse uso indiscriminado dos agrotóxicos? Bom, primeiramente, boa tarde, Lisa, Lucas. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse tema, que é um tema que a gente aborda em sala de aula e que sempre desperta muita atenção, e também os alunos costumam brincar que é a aula depressiva deles, né? Imagina. Mas, na verdade, assim, os agrotóxicos, quando a gente fala em poluição, tanto ambiental quanto marinha, porque eu também dou aula na oceanografia, né? A gente chama eles como o último estágio da poluição orgânica, digamos, né? Porque eles têm um nome que a gente chama eles de poluentes orgânicos persistentes. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, uma vez que eles entram no meio, dificilmente a gente consegue decompor esse componente. Por quê? Porque eles foram produzidos justamente para combater pragas, né? Então, a gente precisa de uma durabilidade, que ele tenha um efeito no meio ambiente e que depois, com certeza, né, esse efeito vai diminuindo e ele teria que sair do meio ambiente. Certo. O problema do uso indiscriminado é que você tem que respeitar algumas regras. E eu acho muito importante essa comissão ter sido criada, porque a gente tem uma regra de quantidade que pode se usar para os tipos de agricultura, os volumes, né, as doses utilizadas para cada tipo de alimento, e também você tem que respeitar o tempo de inatividade, ou seja, o tempo que o agrotóxico começa a perder sua atividade e aquele alimento, então, ele pode ir para a mesa do cidadão. Como que se fiscaliza isso? Em áreas de 1.000 hectares, 5.000 hectares, 10.000 hectares. É difícil. Então, a gente tem essa preocupação justamente porque ele é um poluente persistente, ele é um poluente que se bioacumula e ele é um poluente que ele tem ações, né, genéticas, alterações morfológicas ou não. Enfim, existem vários estudos que cada um fala uma coisa e que até hoje a gente não sabe se isso realmente é real ou não, né? Mas os estudos científicos, eles mostram que sim, que a gente tem um impacto grande também, né, em água, solo, ar e ser humano. Ar também, né? Principalmente. Porque o agrotóxico, ele, a principal via, né, de colocação dele é pulverização, é aérea. Então, existem estudos que falam o seguinte, que de 100% que você aplica, 40% somente atinge o teu objetivo. Os outros 60% são perdidos para o meio ambiente. E aí, o que pega? A água, pega o solo, pega corrente aérea e vai para áreas onde você jamais imaginaria encontrar agrotóxicos. Que loucura. Né? Então, a gente tem, assim, hoje, estudos, né, só para a gente identificar. A gente tem vários tipos de agrotóxicos, né? Começamos com os organoclorados, depois organos fosforados, herbicidas, organos estanhosos, piretroides, enfim, uma gama. Os organoclorados a gente não pode mais usar, é proibido. Por quê? É um dos mais perigosos e mais passíveis de causarem efeitos tanto para o meio ambiente quanto para o ser humano. Quem nunca ouviu falar da famosa Primavera Silenciosa, né? O livro da Raquel Carson. Ela que fez esse diagnóstico. Então, DDT é um organoclorado que não pode mais ser utilizado. Em contrapartida, a gente tem produtos que são utilizados, que não têm esse nome, mas que têm o cloro na sua composição. É o caso do famoso, né, endosulfan, que é o que a gente tem, ele é proibido no Brasil hoje. Né? Então, assim, existe há pouco tempo essa proibição. Olha isso.
né? Então, a gente tem esses compostos. E hoje, o organofosforado é o mais utilizado. Ele tem um tempo de vida bem menor do que o organoclorado, só que ele também tem um efeito danoso, né? E aí existem alguns estudos que comprovam isso também. Eu já sei por que seus alunos ficam depressivos. Eles ficam depressivos porque dos alimentos que eu falo. Ah, entendi. Professora, eu dei uma pesquisada e eu fiquei impressionado, estou aqui torcendo para que essa informação não seja verdade, que o Brasil é o principal, se não o maior consumidor de produtos com agrotóxicos. Isso é verdade? É verdade. Por que isso acabou acontecendo? Foi ao longo dos tempos? Como é que se deu a gente ganhou esse recorde? Na verdade, assim, o porquê que isso acontece, a gente também não sabe. De repente, se eu falar para ti que é uma falta de fiscalização, uma falta de controle, eu vou estar falando um dado que realmente eu não sei. Mas o que a gente acontece é que a gente usa muito agrotóxico, né? E, consequentemente, os nossos alimentos entram para a mesa do cidadão com muitos agrotóxicos. Isso é um dado da Anvisa, isso é um dado do Ministério da Agricultura. A gente tem, inclusive, um documentário que se chama O Veneno Está na Mesa, que é um documentário que tem vários relatos de Ministério da Agricultura, da Anvisa, e que vários estudos em vários estados do Brasil e que mostram isso, né? Realmente a gente tem uma grande utilização desses compostos. Talvez por produção, para aumentar a produtividade, né, de alimentos, pode ser, né? Então a gente tem uma área extensa, né, para a área agricultura, e o jeito de você produzir mais rápido e não perder a safra é você usar o agrotóxico. Pois é, e existem alternativas? Outros países estão fazendo diferente? Como é que está essa situação no mundo? Na verdade, a alternativa é você usar a biorremediação, né? Ou seja, você utilizar produtos orgânicos ou você utilizar repelentes naturais, que a gente diz, né, das pestes. Mas a cultura orgânica é a cultura que hoje ela é muito priorizada, né? Então, você tem essa ideia de que ali você está tendo produtos que não têm agrotóxico. O problema é, se o teu vizinho usa, ele contamina a tua cultura. Então, você tem que disseminar isso numa área extensa, né? Porque senão ele vai estar também fazendo a cultura não orgânica. Que né? incrível. A gente já falou um pouquinho de regras e tudo, mas eu queria saber mais quais são as principais regras para, as mais clássicas, mais comuns, as principais, digamos assim, para a utilização de agrotóxicos. Tem que ser como é que eu posso dizer, a pessoa que planta, no caso, tanto agrícola, a plantação mais caseira quanto a nível industrial, tem algumas pequenas regras a ser seguidas antes de utilizar algum desses tipos de componentes? Olha, na verdade, assim, quem é o grande mediador disso são as agropecuárias, né? Por elas venderem os produtos. Então, elas sabem os produtos que não podem ser vendidos. Existe uma legislação para isso. Existe, inclusive, uma legislação ambiental que ela fiscaliza isso, né? Tanto para o consumo de alimentos quanto no meio ambiente. Só que, se você chega numa dessas agropecuárias e você pede um produto, ele tem para vender, né? Ele vai te vender. E aí vai da consciência do agricultor de olhar toda a bula, que a gente chama, é como uma bula de remédio, né? Você tem a dosagem mínima, a máxima que você pode usar daquele produto, e você tem o tempo, que a gente chama de tempo de residência, ou seja, o tempo que você tem que esperar para o produto perder a ação e você poder usar ele na mesa. Né? Então, dos requisitos legais que a gente diz, né, é que, tanto na fabricação do produto, desse pesticida novo, ou desse agrotóxico, desse herbicida, pesticida, enfim, qualquer um deles, ele não pode causar malefícios nem para quem manuseia, nem para os animais ou os organismos que não são o objetivo. Né? Perfeito. E para isso existem as doses. Então, se o agricultor não respeita isso, né, ele vai estar, ele mesmo, prejudicando a plantação dele e quem está consumindo o alimento que ele está produzindo. O problema é que, às vezes, aquele pesticida ele começa a não fazer mais efeito sobre a cultura. E aí o vizinho falou que se eu misturar esse com aquele, vai dar efeito. E essa mistura não foi testada em laboratório. Certo. E esse é o grande problema ambiental. Olha só. Quando esses dois compostos se misturam, o que vai acontecer no meio ambiente? O que vai acontecer para os organismos? O que vai acontecer para o cidadão? Não sei.
Eu nunca testei isso em um laboratório. Eu testei a toxicidade daquele produto que eu lancei. Né? Perfeito. Patrícia, já que você está falando disso, sobre o manuseio e tal, na sua visão, os agricultores têm que tipo de atitude em relação a tudo isso? Porque, lógico, você mesma já disse que eles podem ser vítimas, mas até que ponto também eles podem ocasionar problemas com o mau uso, né? A gente tem um trabalho na poluição ambiental com os alunos, que a gente gera um trabalho no final do semestre, que eles têm que pesquisar fontes de poluição. Eles têm que detectar o que eles acham, né? E um desses trabalhos feito pelos acadêmicos, eles fizeram uma entrevista com agricultores, né? Informal. E os agricultores, muitos dos nossos, né? Aqui da nossa região. Certo. Poucos acham que o que eles sentem, o que eles passam, é devido ao veneno, ao agrotóxico. Eles acham que não tem nada a ver. Sintomas físicos? Físicos, mal-estar, vômito, né, problemas gastrointestinais, ulcerações na pele, né, coceira. Então, assim, eles acham que não é devido ao veneno. Porque eu estou trabalhando muito, enfim. De uns 15 que foram entrevistados, 2 têm a consciência disso. E, principalmente, têm a consciência de que eles não podem descartar os vasilhames em qualquer lugar e que eles têm que fazer a logística reversa. E que eles não podem, por exemplo, usar aquele material para transportar outras coisas. E isso é comum? E isso é comum. Eles guardam, inclusive, do lado da casa deles, os frascos que eles não usam mais. Né? Então, assim, a gente tem uma ideia, a gente tem uma vontade muito grande de fazer uma inserção dentro desse público, né? Para que eles entendam realmente que o problema não é só o meio ambiente, o problema é eles também. Claro. Né? São eles, né? A saúde deles, o bem-estar deles. Então, existe, assim, no Brasil, existe um grupo que eles realmente acreditam e sabem desse problema. Né? Mas existe um outro grande grupo que acha que não tem problema. Que coisa. Você falou rapidamente do descarte, daí eu lembro que há um tempo atrás, eu acho que ainda deve estar acontecendo, o governo federal faz campanhas publicitárias, né, incentivando o descarte correto de agrotóxicos, mas explica pra gente rapidinho o que basicamente deve ser feito para descartar esse tipo de material. Na verdade, é o que a gente chama de logística reversa, né? As agropecuárias que vendem, elas têm que receber de volta. E elas devolvem daí para a empresa que produziu. Basicamente é isso. Né? Então, assim, claro, não vou utilizar para transportar água, não vou utilizar para colocar algum produto que eu vou usar né, dentro de casa. Mas o que eles têm que fazer é isso. Eles têm que inertizar, né, o que pode ficar no fundo do frasco e devolver para a agropecuária para eles, daí sim, darem um destino correto. Isso você acredita que funciona? Tem funcionado? O pessoal que a gente conversou, eles estão tendo essa prática. Né? A EPAGRE está tendo esse trabalho de conversar com eles. E eles estão fazendo um trabalho bem legal nesse termo de conscientização da logística reversa. Já que a gente estava falando de sintomas, você falou dos sintomas que os próprios agricultores podem ter no manuseio, né? Quais seriam os sintomas que poderiam aparecer para quem consome, então, né? Produtos com uma carga grande de agrotóxico? É que, na verdade, vai ser assim, Lisa. Tu tem que consumir muita coisa, com muita concentração, para você começar a sentir algum efeito. Tá. A gente diz que esses são efeitos crônicos. Isso vem ao longo do tempo. Né? Então, o que acontece? As pessoas que manuseavam, por exemplo, os organoclorados lá na década de 50, de 60, essas pessoas desenvolveram, por exemplo, doenças como câncer, que eram os cafeicultores da época. Né? Mas por quê? Eram organoclorados. Né? Então, assim, hoje, para você dizer que essas doenças podem ser vistas como, né, o uso indiscriminado daquela época e que hoje, pelo acúmulo, essas pessoas que hoje teriam 70, 80 anos, né, eles teriam que ter consumido muita coisa com uma grande concentração nos alimentos. Né? Então, assim, quem são os top de lista? Né? Tomate, morango. Então, assim, você tem que comer todos os dias uma concentração muito grande daquilo, para aquilo acumular no teu organismo e chegar num ponto em que você tenha um efeito observado. É claro, quem são os mais expostos? Os agricultores. Entendi. Eles são os mais expostos. Até isso chegar na nossa mesa, né, e você, a partir daquilo ali, você ter uma doença diagnosticada porque você comeu muita coisa com agrotóxico,
Entendi. Daí vai ter que ser feito um estudo científico em cima disso. Bom, acendeu um monte de luzinha aqui, mas a gente volta a conversar já com a professora Patrícia Scherer. O tema aqui são os agrotóxicos, daqui a pouco. Já voltamos. Hoje estamos conversando sobre os agrotóxicos e a nossa convidada é a professora Patrícia Scherer. Muito bem. Patrícia, agora eu tenho uma dúvida. Eu, no papel de comunicador, não, de consumidor... Dos dois, então. Dos dois, né? De consumidor e um pouco leigo dessa questão, eu teria condição de identificar se algum produto tem agrotóxicos ou não? Olha, assim, visualmente é difícil, né? Você olhar para um produto e dizer, isso aqui tem agrotóxico, isso aqui não tem. O que a gente ouve falar, né, naturalmente, assim, por algumas pessoas, é de que alguns produtos, eles perderam as suas características naturais, né? Uma fruta muito grande, uma fruta muito sem sabor, sem cheiro, né? Porque ela não teve o tempo dela crescer naturalmente. Então, às vezes, isso pode ser um indicativo, mas não que isso realmente é real, né? Okay. O que a gente sabe é o seguinte: frutas e verduras que têm pele fina, eles têm mais capacidade de estarem incorporando os agrotóxicos do que aqueles que têm cascas mais grossas e que você tira para poder comer. Né? Você me lembrou de fazer um comentário. Tem uma prima que cultiva maçãs e ela sempre orienta a gente: olha, não se iludam, tirem a casca. Seria mais ou menos isso? Apesar que a maçã tem uma casca muito fina, né? O que tem ali, se tiver agrotóxico, né? Vai penetrar. Penetra. Porque essa é a função, né? Ele pode vir a penetrar, né? Entendi. Agora, os alimentos de casca mais grossa, geralmente as pessoas, né, comentam, isso eu também não sei se é verdade, né? Mas que eles estariam menos, né, intoxicados, digamos assim, né? Ok. Mas é difícil a gente saber a olho nu se aquilo tem ou não tem. O mais ideal seria perguntar se ele é orgânico ou não. Né? Se ele vem de uma produção orgânica ou não. E continuando no lado do consumidor, ele é informado, tem na venda desses produtos, tem a informação do que ele está consumindo ou ele acaba não sabendo? Ele está consumindo tomate, maçã, banana, mas não diz o que tem dentro dele. Não, ninguém. Eu parei para até pensar que você falou isso. Falei, nossa, acho que ninguém nunca observa isso, né? Até porque se você colocar ali, né, as pessoas vão ler, oi, que isso? Né? Não estou entendendo. Mas não tem especificado, né? Não tem. Pois é, e você falou dos alimentos orgânicos. Então, como seria um indicador da qualidade desse produto, né? Do orgânico? Eu não sei aqui em Itajaí, mas em Blumenau existe a feira orgânica lá e eles têm um controle de qualidade. Eles fazem análise dos produtos antes de vender. Além da análise, eles vão nas propriedades, né? E fazem análise dos recursos, água, solo, para ver se está tudo ok. E aí eles dão um certificado de que aquele material é orgânico. Mas eles quem? Seriam a prefeitura? É o Ministério, o Ministério não, mas é um órgão ambiental da região que faz essa fiscalização. Uma vistoria que seria uma espécie de selo, que esse aqui realmente é orgânico. Isso, eles têm o selo de qualidade de orgânico. Aqui na região, eu sei que alguns distribuidores de frutas e verduras, eles vão nas propriedades que dizem que são orgânicas, mas observam visualmente, não fazem análise do ambiente. Tudo isso a gente precisa começar a pensar, né? Porque já que a problemática é complexa. É porque a análise de agrotóxicos, ela é uma análise cara. Ela é bem cara. Então, né? Ok. Nessa ideia de análise no meio ambiente, dá para perceber a poluição dos agrotóxicos? O que acontece, por exemplo, num determinado lugar que teve uma exposição muito grande a esse tipo de veneno? Com o tempo, dá para perceber um diferencial no meio ambiente, na terra, na vegetação próxima, algo assim? Não, sabe por quê? Porque o agrotóxico, por ele ser volátil, né, por ele ser pulverizado, a primeira chuva que estiver na região, ela vai lavar. Ela vai lavar o solo, né? Vai lavar a água, inclusive os rios, as plantas, enfim. Você não consegue perceber se ali teve ou não teve uma aplicação muito grande. O que você pode perceber, às vezes, é que do uso errado, né? Uma dosagem a mais, você ter comentários dos próprios agricultores. Matei toda a minha plantação porque eu usei a dosagem errada. Mas isso com a primeira precipitação que estiver, com a primeira rearagem de solo, isso, né, vai sair do ambiente, né? Então você vai acabar não tendo essa informação.
O risco é antes disso acontecer, né? Daí o risco é principalmente no solo, que a gente argumenta. Por quê? Porque o solo é o que mais acumula, né? Então, assim, o que você faz? Você vai preparar o solo, vai plantar a tua planta, primeiro você vai preparar o solo com também adubos e herbicidas, né? Para não criar ervas daninhas, enfim. Aí depois você planta, daí você aplica um fungicida para aquilo não criar fungos. Aí depois a planta começa a crescer, daí você aplica um inseticida para não vir insetos nem pragas. Então, assim, está tudo sendo colocado ali naquele meio. Quando você perde o tempo de ação daquele pesticida, você perde na planta, não no solo. Né? Então, no solo ainda tem um pouco. Então, existem estudos que mostram, por exemplo, que o endosulfan, ele fica 30 anos no solo. Então, você está aplicando a cada safra a mesma concentração. Então, aquilo, ele vai aumentando. Né? E por eles não serem hidrossolúveis, eles não se solubilizam na água, né? Você acaba tendo isso mais tempo, né? Realmente no solo. Incrível, hein? Patrícia, nós descobrimos que você, no ano passado, participou de uma avaliação de um trabalho que foi denominado Percepção de Risco e Utilização de Agrotóxicos entre os produtores rurais do município de Camboriú. Né? O que foi possível detectar através desse estudo? Então, essa pesquisa dessa acadêmica, né, ela foi uma continuação daquele trabalho que eu comentei contigo, né, da disciplina. Certo. E, na verdade, esses dados que a gente acabou de falar, esses depoimentos dos agricultores, que eles não acreditam, né, que isso possa fazer mal à saúde deles, que eles não acreditam que eles estão prejudicando o meio ambiente, que eles acreditam que aqueles produtos não são tão fortes assim, que eles não usam os que são proibidos, né? Mas, na entrevista que ela fez, ela descobriu, por exemplo, que é utilizado o Roundup. O Roundup é um glifosato que ele tem várias atuações, né, maléficas, né, para o meio ambiente e para o ser humano, e eles utilizam o glifosato, né? Então, e para nossa cultura de arroz. Então, na verdade, a gente tem outras culturas que também utilizam, mas que aqui a gente esperava não encontrar, né? E eles aqui na região também utilizam isso. Então, o que a gente praticamente percebeu? Que eles misturam os agrotóxicos, né? Que eles não fazem alguns a logística reversa, que eles não têm essa preocupação, né, com se aquilo está fazendo mal para eles ou não, e que eles não acreditam que os sintomas que eles já apresentaram vêm daquilo. Que incrível. Mas, ao mesmo tempo, eles chamam de veneno, né? Veneno. Eles falam, eu apliquei o veneno. Eles não usam a palavra agrotóxicos. Não usam. Você vê que sintomático isso. E o curioso é que eles têm a concepção de que o veneno tipo, é ruim, no caso, para o bicho. Pro bicho, no caso, ele se tira dessa posição, né? E agora eu queria saber, fiquei curioso. É possível aplicar algumas técnicas agrícolas que venham a ter o mesmo rendimento dessas influências químicas de agrotóxicos? Em questão de produtividade, é possível? Então, nesse documentário que eu comentei com vocês, que é O Veneno Está na Mesa, no final do documentário existe um depoimento de um colono do Rio Grande do Sul, que ele argumenta sobre a questão dos grãos crioulos, né? Os grãos crioulos são aqueles grãos que não têm alterações, que são os que a gente chama, né, que tem a modificação genética do grão, e ele verificou, ele viu que isso poderia acontecer, né? Então ele, junto com um agrônomo, ele fez isso na agricultura dele, e ele fala também, né, que a mesma produtividade que ele teria usando agrotóxico, ele teve com a produção orgânica, e ele teve a mesma rentabilidade. E isso, para ele, não é motivo, né, de desculpa para dizer que não dá para fazer. Interessante, Ele né? conseguiu fazer. É um caminho possível, né? Agora, a gente falou bastante de produto orgânico, mas você pode definir melhor para a gente o que é um produto orgânico? Na verdade, é aquele produto que você não precisa utilizar nenhum produto químico para que ele cresça e para que as pragas não atinjam ele. Né? Então, culturas elevadas, culturas longe do solo, utilização, por exemplo, de secagem de grãos, que você utiliza estufas naturais, então que, na verdade, você não precisa fazer essa desinfecção com outro produto.
Então, existem a não utilização de produtos químicos. Bacana. E aí isso pode resultar, então, naqueles produtos que talvez não sejam tão vistosos, tão grandes. Na mas verdade, que vale a eles pena. são, tá? Eles são mais verdes, eles são mais bonitos, eles são mais consistentes, eu acho. Né? Olha só. Eu sou fã dos orgânicos, né? Não, é bom saber, porque eu acho que a gente tem essa noção. Vai ser menorzinho, não é tão grandão quanto... É que, na verdade, o que é menorzinho é porque você tem que ter um tempo de resposta, digamos, né, para o comércio muito rápida. Então, por exemplo, uma batata que demoraria 6 meses para crescer, ela tem que crescer em 2 meses, porque o mercado está pedindo isso. Entendeu? Então, aí você coloca agrotóxico para que aquilo aconteça rápido, né, aduba bastante para que ela cresça rápido e você tenha ela na tua mesa o mais rápido possível. Né? E um dado que eu falo para os meus alunos e que a gente fica preocupada também é que existe uma estimativa da revista Veja, que ela fez em 2012, que em 2050 a gente vai ter uma necessidade de alimentos muito grande por causa do crescimento populacional. Que a gente vai chegar aí a 9,2 bilhões de habitantes. E nessa mesma reportagem, eles falam que a gente precisaria, por exemplo, ter hoje uma produção muito acima do que já teve em todos esses anos de agricultura que o Brasil já viveu. Então, primeira Revolução Verde, segunda Revolução Verde, terceira Revolução Verde, não vai ser o suficiente para atender essa demanda. E aí, o que fazer? Pois é. O que fazer? Responda para nós. Vamos todo mundo viver de ar. Não, mas é uma questão que a gente tem que, né, começar a pensar e achar uma solução, porque a gente vai ter, né, uma necessidade de alimentos muito rápido, mais do que a gente já tem. Uma das coisas que os alunos comentam é evitar o desperdício, né? Você compra muita coisa. Verdade. E não consome nem a metade. Isso é verdade. Então, as coisas somem rapidamente das verdureiras dos supermercados e aí você tem que repor. Entendi. E aí o produtor é pressionado a É o repor. Consumidor que vai ter que mudar a forma. Por que, que ninguém consome orgânico? Porque acham que é caro. E é caro? Ele é um pouquinho mais caro. Mas será que esse dinheiro não vai te reverter lá no futuro, na tua saúde? Acho que a gente pode fechar aí com essas palavras. Já agradecer a participação da professora Patrícia Scherer, do curso de Engenharia Ambiental aqui da Univale. Obrigada, Patrícia. Obrigada a vocês. Foi um prazer ficar aqui falando um pouquinho sobre isso. Tem um monte de coisa mais para falar. Mas... Imagino. Mas não dá, né? Obrigada. É isso aí, né, Lucas? Ficamos aqui. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Esse foi mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.